Como você verá na introdução do livro, né, que tem aqui o link, recomendo que você o leia para que a gente acompanhe juntos aqui o desenvolvimento da série. É imprescindível que você faça a leitura para entender o que eu vou dizer aqui nos vídeos. Tá? Primeiro ponto, eu queria abordar com você as interpretações de forma geral do Apocalipse. Tá? É o que a gente chama de hermenêutica, né? A gente avalia o contexto, quem escreveu, a data aproximada, né, o ano aproximado. A gente vai no grego, que é o idioma original, né, que foi escrito, o grego koiné, para entender ali realmente, de fato, os versículos, né, se eles estão batendo ou não com a versão traduzida para o português brasileiro. Então, a hermenêutica ela é chave, né, para os textos bíblicos serem interpretados, tá? E a exegese é aquilo que a gente extrai do texto e procura explicar, tá? Então, dentro das linhas interpretativas que mais aparecem em evidência, principalmente aqui no Brasil, a gente tem algumas linhas, como a preterista, que é uma interpretação que diz que tudo ali já aconteceu, com exceção à volta de Cristo. Né? Então, o preterista ele usa principalmente Mateus 24 para poder balizar a sua, a sua interpretação. Tá? Então, ele conecta o Apocalipse a Mateus 24 e basicamente, para o preterista, tudo aquilo ali que Jesus informou aos discípulos já aconteceu no ano 70, né, com a destruição do segundo templo em Jerusalém. Tá? A gente também tem a linha futurista, né, a interpretação futurista, ela diz que não, aquilo era sombra das coisas que viriam. Né? Então, a linha futurista ela interpreta o Apocalipse como eventos futuros. Ela descarta completamente o Apocalipse como um livro preterista. Tá? A gente tem também a visão, né, a interpretação dispensacionalista, né? Aí, dentro dessa interpretação, ela tem elementos preteristas e futuristas. Né? Ela acredita que parte do Apocalipse já aconteceu ou vem acontecendo, mas ela também acredita que outra parte irá acontecer. Tá? Por exemplo, né, o filho varão, tanto o preterista, o futurista e o dispensacionalista, ele acredita que o filho varão ali é o próprio Cristo, né, que nasce da mulher. Então, dentro dessa lógica, isso já aconteceu. Então, é um preterismo. Né? A gente também tem a interpretação amilenista, que ela é preterista barra futurista também, assim como dispensacionalista, só que ela é mais preterista e ela é mais simbólica. Né? Eles não levam. O amilenista ele não leva tudo de forma literal. Né? Então, por exemplo, por que é amilenista? Porque o amilenismo ele diz que um milênio ali em Apocalipse, que antecede o juízo na escrita, né, do Apocalipse, nos textos, ele já está ocorrendo. Né? Então, desde a ressurreição de Cristo até a sua segunda vinda, o amilenismo prega que tudo já está acontecendo. Né? Então, que aquele milênio ali descrito, ele não é literal, ele é simbólico, ele não de fato são mil anos. Né? Até porque é do nascimento de Cristo, né? Até aqui, a gente está gravando isso em 2025, então são aí 2025 anos do nascimento de Cristo para cá. E segundo o amilenismo, a gente já tem aí cerca de quase 2.000 anos de milênio acontecendo no mundo. Né? Então, essas são as principais interpretações, existem outras, né? Mas essas são as que mais estão presentes nos estudos, nos púlpitos, são as que mais são estudadas nos cursos de teologias, os principais pensadores, né, cristãos
católicos reformados, batistas, pentecostais, neopentecostais, metodistas, eles seguem uma destas linhas, né? E dentro dessas linhas, a gente tem ainda o pensamento sobre o arrebatamento, né? Então, hoje nós temos três linhas interpretativas sobre o arrebatamento, que estão inseridas nessas principais interpretações gerais do Apocalipse, né? Então, a primeira linha interpretativa sobre o arrebatamento é a linha pré-tribulacionista. É uma linha que ela acredita que o arrebatamento se dará antes, né, do anticristo ser revelado de forma pública e antes da grande tribulação descrita no Apocalipse. Dentro da linha pré-tribulacionista, a gente tem também vários pensamentos sobre esse tema, que a gente não vai entrar em todos eles durante a série, porque a série não trata sobre as interpretações atuais. A gente está tratando de novos conceitos, tá? Criando uma nova interpretação dentro da escritura. Temos também a linha mid-tribulacionista, ou seja, essa linha ela acredita que o arrebatamento ele se dará no meio da grande tribulação, ou seja, findou-lhe os 3 primeiros anos e meio. A segunda linha mid-tribulacionista, a igreja é arrebatada e ela é liberta ou livre dos outros 3 anos e meio, que são anos de perseguição implacável, né? Apocalipse fala que os santos serão vencidos e, de fato, isso vai acontecer. E aí nós temos a terceira classe de pensamento, que é o pós-tribulacionismo, né? O pós-tribulacionismo ele alega, né, que não o arrebatamento ele vai acontecer junto com a primeira ressurreição. Então, o pós-tribulacionismo ele prega que o arrebatamento ele vai acontecer no final da grande tribulação, quando Cristo vencerá, né, a besta, né, o anticristo e o falso profeta, julgará os dois vivos no lago de fogo, e aí acontecerá a primeira ressurreição, e junto à primeira ressurreição, segundo o pós-tribulacionismo, acontecerá o arrebatamento, que é a transformação, né, de que Paulo fala. Essas são as três principais linhas de pensamento sobre esse tema, sobre o arrebatamento, que está dentro das linhas gerais do arrebatamento. Então, a gente tem diversas escolas de pensamento, né? Você tem ali o preterista parcial, ele acredita que o Apocalipse já ocorreu, de certa forma, mas ainda tem o arrebatamento e a vinda de Cristo. E aí você tem dentro do preterismo parcial gente que acredita que é pré-tribulacionista, tem gente que é mid, tem gente que é pós. Né? Então são... De novo, não, Apocalipse é muito difícil, né? De você bater o martelo e falar, não, isso aqui é o que está escrito e ponto final. Né? Então é um livro muito simbólico, é um livro profético, é complicado você ir só pela ótica humana para tentar entendê-lo e compreendê-lo de forma mais plausível possível e mais correta possível, tá? E ainda assim, dentro de todas estas linhas, tem surgido uma nova linha que diz que não haverá arrebatamento. Que o que Jesus está falando ali em Mateus 24 está falando sobre pessoas que vão ficar e pessoas que irão morrer. Né? Quando ele fala, um será tomado, outro deixado. Quando Paulo fala que seremos transformados, né? Depois dos mortos, né? Ele fala, primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão e depois nós, os vivos, seremos transformados. Então, essa nova linha, ela acredita que não tem arrebatamento, que isso é uma ilusão criada pelo cristianismo e que a gente não deve esperar isso acontecer, tá? Que isso... e nem... Né, essa nova linha, ela prega que não tem arrebatamento, mas tem uma transformação no final da grande tribulação. Então,
ela não é pós-tribulacionista, ela é, ela nega o arrebatamento. Tá? Então essas são as principais interpretações que estudam, né, são as linhas de pensamento a respeito do Apocalipse. É importante que você entenda esses conceitos. Até te convido a ler mais a respeito, né? Tem muito vídeo, muito conteúdo hoje gratuito sobre esses temas. Tem também a linha judaico-cristã, né? O pessoal do judaísmo messiânico, que eles conectam tudo a Israel. É uma outra forma também de enxergar ali o Apocalipse, né? Mas que a gente não vai abordar aqui porque essas principais correntes, né, de pensamento sobre o Apocalipse, elas entendem, elas têm um ponto comum que é o seguinte, né? Depois que Cristo consumou tudo na cruz, assim como Paulo fala, não tem mais judeu e gentio, né? Aquela pessoa que crê em Cristo e nasce de novo, ela se torna parte do corpo de Cristo, da igreja. Então, dali para frente, toda essa linha, né, de pensamento, ela entende isso, ó. Não tem mais distinção entre Israel e igreja, né? Aqui João está falando, escrevendo, né, explicitamente que Jesus disse para as igrejas, né? Então, está falando para sua noiva, está falando para o povo eleito, para o povo escolhido que ele separou. Trazendo de novo, né, o contexto da seletividade, é importante você entender isso e levar isso em consideração durante o nosso estudo interpretativo do Apocalipse.